Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Araxá Entre Cafés e hoje sendo recebidas por esse lugar maravilhoso, que é o Encontro Dois N's. Eu agradeço ao Michel por nos receber e permitir que a gente esteja nesse lugar tão agradável. Se você ainda não conhece o Dois N's, está aí um convite para vocês virem, conhecer e desfrutar de todas as maravilhas que tem aqui. E, como vocês já sabem, meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, hoje eu estou de penteado novo, estou de tranças. Eu esqueci o nome da trança, viu, gente? Eu vou pesquisar, depois eu conto para vocês. Estou de rosa, totalmente rosa, inclusive de unhas rosas, Renatinha Unhas, só para dar uma moral para ela. E, com muita alegria, recebendo esta pessoa maravilhosa, que é a Fabíola. Não vou falar muito dela, não, que ela vai contar para vocês quem é ela. Fabíola, eu vou pedir que você se apresente e para aquelas pessoas, né, que não podem nos ver, que você se descreva, para que elas imaginem como que você é. Tá? Uhum. Meu nome é Fabíola, eu também estou vestida de rosa, não combinamos, viu? Não foi nada combinado. Eu tenho o cabelo na altura do ombro, né? Claro, de pele clara. Só? Perfeito. Então, hoje nós vamos conversar com essa pessoa linda, que é a Fabíola. Mas a minha primeira pergunta para você é: quem é Fabíola Ritz? A Fabíola é uma pessoa que desde menina sempre foi muito sonhadora, né? Sempre sonhei muito com um mundo melhor, com as pessoas felizes, com a família que eu construí. Então, essa é a Fabíola, e que, acima de tudo, é apaixonada pela educação. Então, nós vamos conversar com uma pessoa que é da educação. Mas você gosta muito de professor? Amo. E são professores que têm muita história legal para contar. Mas antes de nós chegarmos na profissional Fabíola, eu queria que você contasse um pouquinho como foi sua infância. A minha infância, eu sou a oitava filha, né, do casal Araci e Udeu, meus pais, que eu tenho muito orgulho de falar, né, sobre eles, que são a minha inspiração, sempre foram a minha força. Então, eu sou a oitava filha, né, nós somos 9 irmãos, de uma vida que sempre fomos muito amados pelo papai e pela mamãe. Né? A gente teve. Eu fui privilegiada por ser a oitava, né? Então, todos os desafios que passamos, o papai e a mamãe sempre foram muito fortes e sempre com um pensamento muito em Deus, que a gente conseguiria, que tudo daria certo. Então, eu tive uma infância muito feliz, de brincar na rua, andar de bicicleta, brincar com a minha irmã mais nova, que a nossa diferença são 7 anos, né? Fiquei assim, com muito ciúme na época. De tanto ciúme, tem uma história que a mamãe sempre contava, que a mamãe, a Lilian, né, que é a mais nova, nasceu de 8 meses, e a mamãe foi consultar, né, consulta mensal, e já ficou para dar à luz. Uhum. E eu fiquei em casa com as minhas irmãs, e tinha uma vizinha, vizinha não, uma parente da mamãe, prima, que foi, brincou, falou: "Ei, Fabíola, caiu do galho, hein?" Ah, isso para mim foi... E lá em casa tinha um pé de manga no fundo, eu tive que ir lá para pular no galho, cair do galho do pé de manga. Então, a mamãe sempre contava essa história e eu lembro realmente. Isso é, né? assim, só um ganchinho, né? E é tão traumatizante para a criança essa fala, né? Que hoje, graças a Deus, eu espero que as pessoas não façam isso, né? Para que a criança possa acolher o irmãozinho sem tanto sofrimento, sim, né? Sim, isso mesmo. E você é de Araxá mesmo? Sou de Araxá, nasci em Araxá, né? Da minha né, lá de casa, só eu, a mais nova e a mais velha, que nascemos em Araxá, né? E as outras, cada uma no lugar. Que o papai, ele era gerente de banco, então ele ficava viajando, né, para vários lugares. Então, a profissão dele levava ele para cidades. E a mamãe acompanhando com essa filharada, né? E cada uma nasceu praticamente num lugar. Só 9 crianças. Só 9. E das 9, quantos meninos e quantas meninas? Nós somos 8 mulheres e um homem. Coitado, né? Coitado. Mas aí vem essa infância, né, de muito amor, de muita fé, de muita resiliência, né? E como que todo esse processo, né, dessa família trouxe a Fabíola, né? Qual foi a construção da profissional Fabíola nesse processo? Tá. Eu
sempre gostei muito, né? Até chegar na profissional, eu brincava muito de escolinha, sempre gostei. Né, imitava as minhas professoras, eu tenho uma saudade muito grande de algumas, né, que deixaram marcas mesmo positivas na minha vida, e o tempo todo eu brincava que eu queria ser professora. Aí eu tive aquela fase de que eu queria fazer vestibular, né, porque os colegas todas iam fazer, mas aí eu comecei a namorar, né, meu marido com 17 anos, e eu casei muito nova, com 19, né? Casei com 19. Ele é 9 anos mais velho que eu, né? E já tinha formado, já tinha feito faculdade. E eu, como se diz, eu fui fazer mesmo a faculdade tempos depois que eu já havia casado. Tinha casado. Isso. E você fez faculdade de quê? Eu fiz pedagogia, né? Fiz pós em supervisão, fiz mestrado em educação na UFTM, aí depois eu fiz uma pós, né, em gestão estratégica de pessoas, estou fazendo pós em psicopedagogia e neuropsicopedagogia também. Ela não gosta de estudar, quero deixar bem claro isso, tá? Para todos. Adoro. Então, vocês veem a importância, né, do aprender, que muitas pessoas acham que uma faculdade é para te trazer uma profissão, também. Sim, mas claro. É um processo muito maior e muito mais rico, né, que é o da aprendizagem contínua. Com né? certeza. E essa aprendizagem toda também deu frutos. Nós vamos falar um pouquinho desses frutos. Sim. E são 3 livros. Sim. Na verdade, tem 2 de autoria só minha e 2 participações em capítulos de livro. Tá. Né? E tem também a revista da Uniaraxá também, eu tenho um capítulo na revista também. E eu gosto muito de escrever. Né? Sempre tive muito mais facilidade em escrever do que em falar. Né? Eu sempre fui mais na minha, sempre fui assim, até conhecer a pessoa, até, né, eu sempre... Ter liberdade, confiar, sim, né? Uma construção. Sim. Então, vou pedir que você fale do seu filhinho mais novo, que foi lançado no Clique, né, no Circuito Literário. Nós tivemos a oportunidade de conversar rapidinho com ela, tá vendo? A Fabiola paga tudo que ela deve pra gente. A gente combinou e ela tá vendo? Mostra pro pessoal o seu filhinho mais novo, tá quentinho ainda. Tá. A corporeidade, a motricidade e os jogos, né, a ação do professor do primeiro ano do ensino fundamental. Então, esse é o meu mais recente, né, que nós lançamos no Clique, e ele fala um pouquinho sobre a importância da ação do professor com a criança do primeiro ano em relação aos jogos, às brincadeiras, né? Então porque, ele traz esse contexto. Sim, ele vem da minha pesquisa do mestrado, que foi baseada também nisso, né? Então, ele traz esse contexto sobre a criança do primeiro ano. Muitas vezes aqui, a gente está falando para diversos públicos, as pessoas falam assim, nossa, meu filho foi para a escola para brincar. Eu não estou mandando meu filho para brincar, eu não estou mandando meu filho para jogar. Então, fala em poucas linhas, né? Porque aqui a gente, até mesmo para aguçar a curiosidade das pessoas, qual que é a importância dos jogos e das brincadeiras para as crianças? E aqui eu sei que o seu livro é muito voltado para a criança do Fundamental 1. Isso, né? Primeiro ano. Especificamente primeiro ano. Mas nada que não se estenda a qualquer idade. Não. Até nós mesmos adultos, Com nós certeza. gostamos. Mas eu queria que você falasse dessa importância, o que é essa metodologia de ensino que as pessoas não entendem, né? A grandeza do brincar e do jogar. O que acontece? Essa pesquisa, né, que eu fiz no meu mestrado foi justamente pela angústia que eu sempre tive de as crianças passarem da educação infantil para o ensino fundamental com 6 anos, né? Porque antes era com 7 anos, aí com a mudança da lei passou para 6 anos. E a criança passou para o primeiro ano, e até na época da mudança, né, da lei, em 2017, o que a gente mais se ouvia é que agora é coisa séria. Como se a educação infantil não fosse sério também. Né? Então, é bonito ouvir isso, nossa, né? Isso queria me matar. E na época eu estava como diretora em uma instituição, né, um CEMEI aqui de Araxá, e eu ouvia muito isso. Né, que vai para o fundamental, que agora a coisa é séria. Acabou a brincadeira. Né? E devido tantas, vamos falar assim, burocracias mesmo, né? Que a criança tem que sair do primeiro ano com tais habilidades, né?
adquiridas, isso. E acaba que, muitas vezes, o professor esquece dessa importância do brincar, né? Só que, e os pais também cobram, sim, né? Porque os pais querem, muitos pais, alguns, né? Querem conteúdo, sim, querem folha, querem papel, querem caderno, que na nossa época era assim, sim, né? Quanto mais a gente escrevesse, mais a gente estava aprendendo, né? Só que o brincar, a criança aprende muito através do brincar, sim, através do movimento, através dos jogos, né? O professor, ele observando essa criança, né? Ele pode perceber coisas assim fantásticas a respeito da criança. Se ela está triste, não vai permitir, sim, né? Se ela está triste, se ela está socializando, se ela não está, né? Então, o professor que tem esse olhar, ele pode fazer um trabalho maravilhoso com essas crianças. Através de jogos, através de jogos, ele está mediando esse processo de até a aprendizagem se consolida melhor. Sim. Né? Porque sim, a criança tem uma questão afetiva com aquele processo, né, da aprendizagem. Ela não passa mais sendo uma obrigação. Uhum. É necessária, é fundamental, mas não como obrigação. Não, de jeito nenhum. Aí você escreve esse último filhinho, né? Isso. Aí antes desse veio qual? Aí depois veio Olhares para a Inclusão, Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, que é uma coletânea são relatos, né, de experiência de uma instituição que eu trabalhei de educação infantil. Uhum. E no fim do ano passado, a gente lançou esse livro, e o capítulo que eu fiquei responsável, que eu escrevi, foi sobre a parceria dos especialistas dentro da escola, a importância dessa parceria, o tanto que os especialistas que acompanham crianças de inclusão, né, se eles tiverem as portas abertas para entrarem na escola, para fazerem um trabalho, tudo se torna muito mais fácil, e a criança é que sai lucrando com isso. Né? Olhares para a inclusão. Isso. E é um momento que está sendo debatido novamente, sim, a questão da inclusão. Sim. Mas essa parceria, né, das escolas com os profissionais da inclusão, ela é essencial para a criança e para o professor regente também. Sim, né? E para a família. Para a família. Né? Porque eu acho que a primeira resistência em relação à inclusão vem da família. Sim. Né? A gente entende toda a dor, todo o processo, porque não é fácil, né? Porque a mãe passa por um processo de gravidez esperando uma criança perfeita. E ela vem com alguma atipia. Né? Então, é um processo difícil isso aí, mas ter alguém, um profissional, para trabalhar com essa família, e o quanto antes ele puder entrar nesse processo da criança, né, que é criança inclusiva, com alguma atipia, ela favorece esse desenvolvimento. Com certeza, isso mesmo. Aí tem esse livro, Educação Básica, Concepções e Práticas, que eu participo com um capítulo também, falando justamente sobre a importância dos jogos no processo educativo. Né? Eu gosto muito, gente, do brincar, né, do corpo dentro do processo de aprendizagem. Isso é muito importante. Essa fala foi muito interessante, o corpo dentro do processo da aprendizagem. Porque muitas vezes a gente associa a aprendizagem à cabeça. Vamos falar de corpo, literalmente, né? Sim. Então, a aprendizagem está na cabeça. E você fala o corpo no processo da aprendizagem. Nós somos inteiros, nós somos mente, corpo, tudo junto. Né? A gente não separa, agora eu vou trabalhar a mente, agora eu vou trabalhar o corpo. Não, né? Porque o corpo fala. Sim, até mesmo assim, trazendo de uma forma bem simplista. O aluno agora vai fazer educação física, então ele vai trabalhar só com o corpo, né? Não é só com o corpo. De jeito nenhum. Ele precisa da mente, ele precisa do corpo inteiro, né? Para estar realizando aquelas atividades. Justamente. Então, é muito bonito esse olhar que você traz, né? O corpo na aprendizagem. Sim. A criança, né, através de uma brincadeira, uma amarelinha, ela está mexendo o corpo, ela está trabalhando o corpo e ela está aprendendo. Sim. Né? Ela está, na medida que ela vai pulando os quadrados da amarelinha, ela está descobrindo, né, dependendo do objetivo daquela atividade, ela está descobrindo inúmeras coisas. Com o quê? Com a mente e com o corpo, porque eles não são separados, eles são um só. E são aprendizagens muito que só uma escrita não vai poder proporcionar. Então, ele está trabalhando em equilíbrio, ele está trabalhando estratégia, ele está trabalhando
ele está me traçando meios para conseguir executar aquela atividade, pular com o pé, pular com os dois, e falar, isso é muito fácil, gente. Para criança, às vezes até um adulto, né, uma coordenação motora é complicado. E o próprio, que se trabalha muito também, né, através dos jogos e brincadeiras, é a questão da criança aprender a brincar, a ganhar, a perder. Não é o emocional da criança, porque muitas crianças não sabem, né, não aceitam o perder. E também não sabem ganhar. E não sabem ganhar. São duas coisas que são importantes, porque a vida é isso. Né? Então, a escola, quando tem esse processo, quando você propicia eles esses momentos de brincadeiras, esses momentos de construir os jogos, porque é muito importante também o construir, não é só trazer jogos prontos para as crianças. Não, de jeito nenhum. E, Fabíola, nesse tempo que você está na educação, você falou um pouco da sua infância, que foi brincar na rua, e que brincou muito, né, de diversas formas. Como você vê hoje esse ato, né, esse corte no brincar na rua? Né? Não necessariamente rua como espaço, mas aquelas brincadeiras que a gente tinha. Sei. Eu falo que, assim, na nossa época, a gente, com uma laranjinha, a gente transformava em um animalzinho para brincar, não é? E hoje, muitas crianças não sabem disso, né? Principalmente porque hoje tem coisas maravilhosas, que as crianças ficam deslumbradas, né? Olhos, né? Com certeza. Só que a gente tem que trazer isso de volta, né? Esse brincar tradicional, esse brincar, né, em grupo, os colegas, os vizinhos. Hoje as pessoas moram muito em condomínios, né? Em alguns condomínios a gente percebe isso, né? Mas já em alguns outros casos nem tanto, né? Por quê? Porque hoje a cidade é muito mais movimentada, é muito mais perigoso. Então a gente enquanto pai, enquanto educadores, a gente tem que sempre que incentivá-los. Né? Então, os espaços de brincar são necessários, sim, né? Com certeza. Uma pracinha, né, para brincar. O que vai fazer na pracinha? Deixa a criança saber o que ela vai fazer ali. Né? E o adulto também incentivar. Você falando da frutinha, na casa que eu morava, tinha um pé de manga. Então, quando chegava na época das mangas, que primeiro todo petitinha, né? Aquelas então, a gente brincava com aquela, fazendinha, eram as vaquinhas e tudo mais. Então, hoje, você dá um trem desse para o menino, no máximo que às vezes ele pode fazer, joga um no outro. Né? Porque ele não vai ter aquela criatividade. O que é isso? Que é isso? Que já presenciei muito. E, né, às vezes, para a criança descobrir, fazer coisas com pedra, ele olhar e falar, gente, o que eu vou fazer com isso? Porque às vezes não tem essa criatividade. Não foi desenvolvida essa habilidade, que também é importante. Né? Que a criatividade, ela não se desenvolve só na aula de arte. A criatividade, ela está no processo de vida, né? Nós precisamos ser criativos na nossa vida. Com certeza, todos os aspectos. E é um processo de aprendizagem. Ninguém nasce pronto. Todos nós aprendemos. E às vezes a gente cobra da criança que ela tenha determinadas habilidades que a gente não propiciou meios para que ela desenvolvesse. Justamente. E que às vezes só o brincar vai propiciar. Né? Então, eu vivenciei com os meus alunos do 6º ano pular corda. Eu não sabia que eles não sabiam pular corda. Tá vendo? Eu achei que eu ia bater corda para eles saberiam. Mas quando eu falo pular corda, não é só entrar lá e pular. Sim. Põe aqui e pular. Não. Aí eu fui fazer um joguinho com eles, aquela brincadeira do reloginho, passa 0 horas, 1 hora, entra, dá um pulo, 2 horas. Eles não sabiam entrar. O tempo da corda, de bater a corda, que hora que entra, como é que pula. Então, são coisas que para nós era natural, né? Na nossa geração. Eu acho que muitas crianças pegaram. Então, são brincadeiras que estão se perdendo com o tempo, mas que são essenciais para o aprendizado. Sim. Eu trabalhei muito tempo com o magistério, dando aula no magistério, né? Para as alunas do curso Magistério Pós-Médio. E eu falo que um dos presentes que eu mais amo, que eu tenho guardado, que eu ganhei de uma aluna, né, que foi confeccionado aqui na Fundação Cultural, foi um kit com anel, elástico, 5 Marias, sabe? Vem o kit e tem essas brincadeiras. Gente, para mim foi a coisa melhor do mundo. A Fundação que fez? Na época foi eles que fizeram. Agora eu não sei se hoje eles ainda fazem, né? Não, é muito. Então tem uma pecinha que é para brincar de varinha atrás, sabe? Essas brincadeiras da nossa época. Que eram passadas, né? De geração em geração. Sim. Tem brincadeira, você falar para o menino, ele não sabe. Não sabe, né?
E olha para você ver quantas habilidades são trabalhadas e desenvolvidas com essas brincadeiras, né, Silvéria? Muitas mesmo. E as cantigas de roda? Você fala um pouquinho sobre elas também? Ou, assim, ou poderia falar agora para nós? As cantigas, eu falo que a música em si, né? A música, ela também traz um aprendizado muito grande para a criança. Né? As crianças, elas gostam de cantar do jeitinho delas, desde a educação infantil até os maiores, eles gostam, né? Então, eu estou ajudando na parte de formação, né, lá na secretaria, e toda vez que eu vou planejar alguma sequência didática, né, para sugerir às professoras, eu não deixo de pôr uma música, né, ou uma paródia, uma música, para introduzir o assunto. Por quê? Porque através da música a criança gosta também, e ela fixa muito mais, ela grava muito, traz memórias. Então, às vezes, de uma paródia de uma música, eu tirei o pau da nossa época, a gente consegue, que hoje nem se fala mais, a gente consegue trabalhar com as crianças de uma forma muito lúdica e muito gostosa, né? E trazendo aprendizado. Eu tenho memórias de músicas que eu aprendi no pré. Aí, ó. Sabe? Então, inclusive, eu gosto de contar para todo mundo. A primeira vez que eu ouvi o hino de Araxá foi no pré. Aí, que legal. Eles me ensinaram. Não sei tudo, viu, gente? Então, mas na época eu sabia um pouquinho, né? Mais do que é hoje. Né? E toda essa construção é importante. E você fala de uma trajetória, aí eu queria que você pontuasse um pouquinho. Qual foi a sua experiência? No infantil, os anos iniciais, todas as... Acho que você passou por todas elas, né? Eu estou com essa impressão. Já. Um pouquinho sobre elas e o que você quiser pontuar sobre elas. A trajetória é longa, né? Eu comecei trabalhando na escola rural, né? Pela prefeitura. Eu tenho uma paixão muito grande pela escola rural. A escola? De Itaipu. Eunice Uive. Foi a primeira escola que eu trabalhei. Eu entrei lá como eventual, né? Em 94. Meu primeiro emprego, né? Porque, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até, né, eu casei com 19 anos, aí depois eu tive a minha filha mais velha, Florença, com 22, né, 22 para 23, aí depois, com 24, com 23 mesmo, de 23 para 24, eu vi que eu queria mais, né, que eu queria uma profissão. Foi aí que eu resolvi fazer o magistério. Aí eu fiz o magistério normal pós-médio, porque eu já tinha o ensino médio, né, e comecei a trabalhar no Itaipu com o magistério. Aí eu me apaixonei, né, aí eu trabalhei lá durante 7 anos, né, fiquei no Itaipu. Aí no Itaipu era ensino fundamental, né? Lá já tinha o Fundamental 1 e Fundamental 2. Na época tinha. Estava começando, se eu não me engano. Que ano que foi? Foi em 94. Eu saí de lá em 97 para 98, não é? Primeiro o Fundamental 2. Aí, ó. Então foi. Eu lembro que tinha turmas não lembro quais as séries, mas tinha. E como eu era eventual, eu passava em todas as salas, né? Em todas as séries. Aí depois, aí eu vim para a cidade, né? Fui para Auxiliadora Paiva, trabalhei, aí depois eu fui para a secretaria, fiquei como eventual das escolas rurais, sabe? Aí faltava pessoa na escola, lá no Antônio Augusto, aí eu ia para o Antônio Augusto, Padre Inácio, eu ia para Padre Inácio, Zé Bento, eu ia para Zé Bento. Não, eu rodei as escolas rurais todas. Aí depois eu trabalhei, né, no Fundamental 1, aí fui diretora de 2 creches, né, do CME Balão Mágico e CME Adélia Vale, né, que foi uma experiência muito gratificante, muito desafiadora ao mesmo tempo, mas muito gostosa, né, muito boa de aprendizado. Trabalhei na educação infantil, aí fui para o João Botelho, né, trabalhei no João Botelho como supervisora, fiz o concurso, efetivei no estado como supervisora, e já trabalhei na UOLI, né? A UOLI, você conhece, né? De cursos online, né? Que existe, e aprendi muito lá também com o Wagner, com a... Nossa, gente, me fugiu o nome, daqui a pouco eu falo. E depois eu voltei para o estado, como eu tinha passado, né, no concurso, eu efetivei, e trabalhei no ensino médio também, né, do estado, na Armando Santos, que foi o último que eu trabalhei de ensino médio.
Então, assim, eu passei por todas as etapas, né? Um pouquinho de experiência em todas. Fundamental, superior, tudo. Não, e eu falo que o contato com o aluno é muito bom, Silvéria. É muito importante. Sabe, eu falo que a gente encontrar com os ex-alunos, eu falo que a gente não lembra de todos, mas eles não esquecem da gente, né? E eu tenho alunas, eu tenho uma aluna que eu tenho um carinho muito grande, todos eu tenho um carinho muito grande, mas uma que me mostra realmente que eu estou no caminho certo, que eu escolhi o caminho certo, né? A Maria Fernanda, ela hoje faz medicina, e quando ela passou na medicina, eu fiquei muito feliz, né? Eu liguei para ela para dar parabéns, falei, Maria Fernanda, que lindo, parabéns, você sempre sonhou, né? E aí ela me falou uma coisa que me marcou muito, ela falou, tia Fabiola, você foi a primeira professora que fez com que eu acreditasse em mim. Porque eu tinha TDAH, eu sempre fui muito gostosa, muito faladeira, e era mesmo outra Maria Fernanda que falava. Muito faladeira, e você acreditou em mim com carinho, com respeito, você fez com que eu fosse percebendo, né, a forma como eu tinha que ser, e hoje, se eu estou fazendo medicina, você tem uma parcela muito grande. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, nossa, gente, realmente, a educação transforma. A educação transforma. E por isso que eu amo tanto. Que tem que ser transformada em professor. Não é? Né? Se ele não com se permite certeza, transformar, aí certeza. a mágica não vai acontecer. Com certeza. E o que eu brincava muito com as minhas alunas do magistério, do pós-médio, era justamente isso. Eu falava muito com elas. Eu falo, meninas, se vocês gostarem da educação, né, pelo menos 25% do que eu gosto, eu já fico feliz. Porque eu assim, eu não me vejo em outra profissão. Você, sabe? Com todos os desafios, com todas, né, que a gente sabe que tem, que não são poucos, toda profissão tem, não é? Mas a educação eu gosto muito, é minha paixão. Assim, eu sei que você está gostando muito da nossa conversa, mas nós estamos acabando. Mesmo? Sim, nós estamos na parte final, né? Ai, eu esqueci de contar. Ela e falando em profissões, me fala de umas profissões que poucas pessoas sabem que você tem. Ai. Ou das habilidades. Eu acho que é mais habilidade, né? Igual eu falo, o papai e a mamãe sempre foram uma referência para mim em todos os sentidos. Né? Eu brinco muito, eu participei de uma mesa redonda lá no Atena, esse tempo, falando sobre a leitura, sobre, né, escrever, e eu foquei muito que a minha inspiração para escrever sempre foi o papai. Sim. Né? Que o papai sempre escreveu muito bem, escrevia e eu babava com ele, e eu gosto muito de escrever. Né? Papai, ele trabalhou um tempo com o Atanajudo no Correio de Araxá, ajudou na fundação com a correção de jornais, né, e tudo mais. E um tempo eu comecei a escrever, eu tinha uma coluna, né, no Correio de Araxá, justamente sobre educação, e o papai foi um orgulho muito grande, né, de eu ter essa coluna no Correio, num jornal que ele tanto admirava. Sim. E a mamãe sempre foi uma fortaleza, né? Porque não é fácil você ter 9 filhos. Sim. E né? Mudar da forma que mudava. Mudar da forma que mudava. E todos os filhos ela educou, né? Igual. Estudamos em escolas boas. Mamãe trabalhava para a gente estudar, né? Para a gente poder estudar no Colégio São Domingos. Sim. Então, assim, foi uma de muita luta. Sim. Né? E a mamãe sempre fazia quitanda, a mamãe já fez biscoitinho para fora, ela bordava, várias coisas. Sim. E eu gosto muito também dessa área manual. Sim. Né? Então eu faço crochê, né? Gosto, já teve uma época que eu fiz tapete para vender, sabe? Gosto de bordar ponto cruz. Eu falei que agora eu estou na onda do ponto cruz, que uma sobrinha ganhou neném ontem, eu tenho outra que está grávida, e eu bordando coisas para o neném, né, para o sobrinho neto. E gosto muito também da cozinha, de fazer coisas, né? Então eu faço bombons, né? Eu para fora, chama 4F, nossa né? Parceira, viu, 4F. Fábio, Fabiola, Florença e Fabiana, né, que é a minha família. Então, eu faço bombons de vários tipos, gosto muito, que eu falo que é uma higiene mental,
né, esses bombons. São porque deliciosos, viu, gente? Quem foi entrevistado nosso teve a oportunidade de conhecer e saborear uma especiaria que ela fez justamente para Araxá entre isso cafés. mesmo. Tá? Foi mesmo, foi um lançamento para Araxá entre cafés, né? O de café. E ficou muito gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito gostoso. Então, eu falo que os bombons também, eles são uma forma mesmo, uma terapia para mim. Porque eu gosto de desenhar nos bombons, eu gosto de escrever as iniciais, né? Eu gosto de fazer carinha. Então, é uma forma também de terapia. Né? Eu gosto muito também. Você também. Não podia deixar de falar, estava esquecendo, gente, dessa parte doce da Fabiola. Não que as outras não sejam. Claro. Nós vamos agora para o nosso ping-pong, onde eu trago uma palavra e você fala o que te remete. Tá. Tá bom? Tá. Vamos começar com brincadeiras. Brincadeiras? Infância. Jogos. Eu nunca fui muito boa em jogos, não, viu? Eu sempre fui, igual, por exemplo, jogos vamos supor, vôlei, esporte mesmo, eu nunca fui muito boa. Eu sempre, educação física, sempre corria pouco, sempre desengonçado, porque eu sempre fui muito grande, né? Então, os jogos é um incentivo, né? Eu acho que a gente tem que incentivar. Família. Tudo. Pais, né? Pai e mãe. Referência. Amor, saudade, que eu tenho muita. Filhas. Filhas são... As minhas filhas são, para mim, um incentivo em todos os momentos. Elas são o meu incentivo. Tudo elas vibram comigo. Tem dia que elas falam, mãe, você é demais. Isso, para mim, é muito gostoso delas reconhecerem isso. Porque a gente faz para eles, né? Escrever. Escrever é como se fosse um desabafo. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que as palavras que a gente vai juntando, né, e formando os textos, formando os artigos, formando os livros, são formas que eu tenho de pôr um pouquinho para fora aquilo que eu acredito. 4F. 4F é meu porto seguro, né, que é a minha família. Né, como se diz, a minha empresa, 4F, vamos falar assim, também é uma forma de extravasar, né, aquela Fabiola que às vezes não extravasa no dia a dia. Um legado. Um legado, eu falo a todo momento que eu quero ser luz na vida das pessoas. Né? Eu quero que as pessoas lembrem de mim, não pela quantidade de livros que eu escrevi, pelas os doces gostosos, lógico, né? A gente quer ser lembrada, mas o meu maior legado é que eu deixe, né, uma sementinha, uma luz na vida das pessoas que passarem por mim. Educação. Educação, para mim, é vida. Uma mensagem para as pessoas que vão te assistir, que estão nos assistindo, a que tiver no seu coração. Que vocês acreditem no potencial que tem, cada um acreditar no seu potencial, acreditar que vai conseguir chegar aonde deseja, né? Os desafios acontecem, os tropeços a gente leva, as rasteiras a gente leva, mas o mais importante é a gente acreditar que o que a gente está fazendo é o melhor para o outro e para nós mesmos. Gracinha. Obrigada. Gente, com essa mensagem da Fabiola, a gente encerra mais um Araxá Entre Cafés e que vocês realmente acreditem. Quem faz o diferencial da sua vida é você. Você é a mola propulsora de todas as coisas que acontecem. Então, deseje o bem para si mesmo, porque quando a gente traz o bem para si, consequentemente, você trará para o outro. Porque não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Justamente. Então, se você é doce, você levará ao outro a sua doçura. Assim como a Fabiola nos agrada sempre com os docinhos dela. Né? Eu sei que a vida nem sempre pode ser doce. A gente pode levar ao outro a crença que primeiro tem que ser semeada dentro de nós. Levar a doçura ao outro. Sim. Não é? Que eu falo a vida inteira. Que a gente pode ter, pode ser líder, pode ser gestora,
né? A gente pode ter autoridade sem ser autoritária. Sim. Então, eu acho que a doçura, a gente ser doce, não é defeito nenhum. Verdade. Eu acho que é um diferencial que a gente tem que ter na vida das pessoas também. Com certeza. Né? Então, faça a diferença na vida do outro e comece por você. Porque se você se afeta, com certeza afetará o outro também. Muito obrigada. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Muito obrigada a 2Ms. Até fiz uma brincadeira, né? Que é Maurício Mauri? O quê? Não, Michel e Marcos. Maurício Mauri. Michel da dupla, né? Da dupla, né? Da dupla sertaneja. Não é, gente. É um empório muito legal para vocês visitarem. Tá? Isso mesmo. Então venham conhecer e até o próximo Araxá Entre Cafés. Tchauzinho. Tchau. Obrigada, viu? Foi tão bom.